pessoal, boa noite. Espero que tenham tido aí um ótimo feriado, né? E a gente vai hoje fazer uma aula aí, que é uma aula interessante, porque é uma aula bem prática, né? Em que você pode já, né, aprender, inclusive já teve aluno que já me perguntou isso, né? Como ganhar um dinheirinho aí para dar uma entrada na Eletropaulo, né? Eletropaulo não, né? Na Enel, né? Para poder fazer os servicinhos aí, né? E poder ser responsável aí por algumas entradas aí, né? Então essa que é a colocação aí da aula de hoje. Então, eu trouxe para vocês, eu deixei lá para vocês este documento aqui da EDP, né? A EDP é a antiga Bandeirantes aí, ela atua na área de Guarulhos aí, tá? E era uma antiga área da Enel também, né, da Eletropaulo. Então, ela tem algumas coisas que são parecidas, mas outras coisas já diferenciam, tá? E esse aqui eu não deixei, mas eu posso deixar lá para vocês depois. É a 12ª edição aí de 2014 do LIG, né? A gente chama de LIG BT, LIG Baixa Tensão, né? Então esse já é da Enel, né? Aqui ainda está esse Eletropaulo, mas já é da Enel. Houve algumas mudanças, tá? Deste documento aqui pro atual, né? Peraí que tem gente aqui falando, não tô... Peraí só um minuto. Qual é a autonomia do engenheiro eletricista? Não tem autonomia nenhuma. Como assim autonomia? Até onde eu posso atuar? Não, até onde você se permitir, Marcelo. É assim, dentro da elétrica, né, não há limites para você. Qual é a limitação que a gente se impõe? A gente se impõe, né? Eu sou capaz de fazer isso? Eu tenho habilidade de fazer isso? Se eu tiver habilidade, beleza. Hoje há uma nova uma nova legislação do CONFEA, né, que ele coloca, por exemplo, para abranger a sua autonomia, por exemplo, vamos supor que você, durante o seu curso de engenharia elétrica, você não teve, por exemplo, nós não vamos ter, não vai trabalhar, por exemplo, com energia solar, né? Mas de repente você entra numa empresa ou faz um curso de energia solar, né? E esse curso que você faz de energia solar, ele te habilita a você trabalhar com energia solar, entendeu? Então você vai aumentando o seu potencial, a sua autonomia, conforme você vai aumentando aí, né, o seu rol de cursos, etc. Tá bom? Inclusive tem noções, eu não sei se no CREA tem, mas você pode até protocolar esses cursos novos lá no CREA. Né? E se forem cursos ainda, por exemplo, em instituições de ensino registradas, aí fica melhor ainda, tá bom? Então essa que é a colocação, tá bom? Então, quanto mais você vai aprendendo, mais você pode, né, trabalhar e atuar nas áreas aí, tá? Isso regulamentado pelo próprio CONFEA, tá bom? Bom, então eu gosto aqui o começo aqui de trabalhar com esse livro aqui da Eletropaulo, né? Então mas basicamente os dois livros são iguais, né? Então, bom, olha, deixa eu dar uma aumentada aqui. Mais aqui, ó. Então, o que a gente vai querer normalmente, né? A gente vai dar entrada na concessionária de energia para pedir o fornecimento, né? Eventualmente, a gente faz um estudo de viabilidade técnica. O que é isso? Por exemplo, olha, eu vou construir numa região aí um edifício grande, né? Então eu não sei se a Enel pode fornecer isso
lá naquele local, né? Então você pode pedir antes de começar a trabalhar tal um estudo de viabilidade, mas ele vai te pedir bastante coisa aí, tá? E depois ele vai olhar, vai aprovar, etc. ou não, enfim, né? E basicamente o melhor eu, né, sempre faço, né? A gente já entra direto com o pedido né, do que a gente quer lá, né? Então, mas aqui está tudo que ele precisa, né? Então, para entrar com esse pedido de estudo de viabilidade. Então, o nome, a razão social aí do interessado, o nome do empreendimento, condomínio. Se for pessoa física, você tem uma série de documentos. Se for pessoa jurídica, tem outra série de documentos, né? O ramo de atividade que vai estar a edificação, isso é importante, né? Então, se é industrial, residencial, comercial, se é misto, um endereço de correspondência, obviamente, e, né, basicamente, né, seria isso aqui, exatamente. E aí, né, começa aí, então você vai fazer então essa, né, consulta preliminar aí para desenvolvimento do projeto, né, então praticamente é um projeto, né, então o que a gente vai pedir, que a gente pode pedir para Enel, para Eletropaulo? Qual vai ser a tensão de fornecimento? Qual vai ser o sistema de fornecimento? Então isso é importante, né? Hoje eu faço projetos sem saber como é que ele vai me fornecer. Então a gente faz as duas opções. Isso é o que a gente trabalha, né? Como que é a zona de distribuição? Se ela é aérea, se é futura subterrânea ou se é subterrânea, né? A necessidade ou não de infraestrutura, né, subterrânea para colocar os equipamentos lá da distribuição, né, da distribuidora, quantos ramais de entrada eu vou ter, quanta quantidade de eletroduto, qual é o nível de curto-circuito lá no local, né, e, né, a liberação da concepção. Né. Então, vai pedir a mesma coisa, os documentos, tal, né, e aqui, beleza, né. Aí, o ramo de atividade, o croquis, né, o croquis para saber aonde que vai ser o ponto de entrega, qual que é a demanda do empreendimento, né, a data prevista para ligação, o endereço de correspondência, um pouquinho mais, né, um pouquinho mais interessante aí, né. Mas o que entra aqui para a gente é a análise do projeto, né, manda analisar o projeto já né, daí você tem os documentos aí, né, que você precisa, né, e aqui, né, qual que é o ramo de atividade, quantas unidades que você vai ter, quantos pavimentos vai ter edificação, a área total construída, a área útil, a área da administração. A área da administração é importante, o croquis com a localização, né, onde vai ser o ponto de entrega, qual que é uma relação discriminada de cargas que você vai instalar ou acrescer, né? Então, às vezes você tem por exemplo, um cliente seu, ele tem lá, ele já está instalado em um lugar, mas ele vai colocar uma máquina nova. E para colocar aquela máquina nova, ele precisa, por exemplo, de um aumento de carga. Então, você vai ter que relacionar toda a carga que vai existir ali e qual é o número de fases de cada uma delas, né? Se é mono, bifásico, trifásico, qual é a potência individual de cada equipamento, né? Você vai fazer uma relação de cargas, né? Uma relação de cargas. Para instalação até 20 kW, né, a gente pode ter um modelo aqui, fala que é o anexo 7, um modelinho bem simples, bem babaca, e esse não precisa de engenheiro. Então, até 20 kW de carga instalada, não precisa de engenheiro. Tá? Então, isso aí nem interessa pra gente. Às vezes a gente faz, né? Aparece um rapaz aí que não tem a mínima noção das coisas, não quer enfrentar a fila, tal, paga pra gente ir lá enfrentar a fila, né? Então a gente faz umas coisas dessas também de vez em quando, né? Mas até 20 kW você ir lá na Enel,
Com essa relaçãozinha de carga, tem um modelinho aqui no anexo 7, pode usar aquele modelinho, pode não usar. Você tem a relação de carga, chegando lá, ele vai... Não adianta você estar com aquilo escrito que eles vão passar para o sistema, né? Então, assim, tipo, ó, tá aqui tudo escritinho, bonitinho, tá? Não vai adiantar nada. Você vai ter que passar isso para o sistema, né? Então, aquilo que você entrega, beleza, tá legal. Você vai, na hora de colocar lá, vai valer a pena, né? Que você não vai se confundir, mas o importante é que ele vai passar para o sistema lá e o sistema dele vai fazer o cálculo lá para ele, né? O motor de maior potência, qual vai ser a finalidade? É um memorial descritivo, né, com os dados técnicos aí do padrão de entrada. Para Enel, interessa o quê? O padrão de entrada. Né? Por quê? Porque é ali que ela vai colocar os medidores dela. Então, a entrada é um negócio meio compartilhado. Né? Você paga tudo e a Enel coloca os equipamentos dela lá. Como os equipamentos dela vão estar lá, né? Então ela quer aquilo ali 100%, né? Mas, né, quem vai montar tudo, quem vai pagar tudo é o cliente, né? Então, o memorial descritivo, né? Então, redistribuição aérea, potências até 75 kW, a entrada individual ou até 4 medições, né? Então, observando que a seção dos condutores de todos os ramais de entrada e alimentadores sejam de 25, sejam de 25 e 10 milímetros quadrados, ou redistribuição subterrânea, né, até 20 kW, entrada individual, 2 medidores, né, a seção de condutores aí seja de 10 milímetros. Isso é bem para o beabá, né, o básico. Cálculo detalhado das demandas, isso é o que a gente vai fazer hoje, né? Então hoje a gente vai calcular a demanda, né? Entrada de energia, ramal de distribuição, né? Dos distribuidores, das unidades consumidoras. Então, se tiver barramento blindado, vai ter que calcular também a demanda do barramento blindado, né? E lá do centro de medição. Cada ponto do centro de medição vai ter que calcular. A RT, tá? Qual é a RT? A RT, a dica é a seguinte, né? Se você coloca na RT que é só projeto, beleza, eles vão lá e aprovam o projeto. Na hora de fazer ligação, eles pedem uma ligação de execução. Né? Então, conforme for o seu critério, né, com o seu cliente, você já pode fazer uma RT com as duas, né? Tanto projeto quanto execução. Projeto e execução, né? Então você põe lá no RT um item projeto e põe lá um item execução da entrada. Aí evita problema lá para o seu cliente, né? Você pode até cobrar um pouquinho mais também, olha, né? Porque você vai estar sendo responsável pela execução, né? Entendeu? Quem vai executar, etc., é você. Ah, não, quero me livrar disso, faz só de projeto e libera lá da execução. Né? Cópia da carteira de identidade do CREA, né? Hoje, basicamente, é cópia simples, né? Nem precisa dessa cópia autenticada. O projeto elétrico, né? Então, os desenhos lá, aí tem um capítulo, né, específico para os desenhos tal, né? Data para ligação, a carta de solicitação de atendimento, né? Se você tiver uma carga acima de 75 quilowatts, tá? E endereço para correspondência. Então, basicamente, é isso aí, tá? E aqui, então, né, para cada medição, cada tipo de coisa aqui tem um tipo de colocação. Se você vai aqui no documento da EDP, né, você vai ter tudo isso também. Ele está... Cadê? Onde estamos? Não está olhando isso aqui, né? Ligação provisória, né? Aquela consulta preliminar, o que eles te mandam, isenção aqui de apresentação do projeto elétrico, tanto que não precisa de projeto elétrico. Para EDP, ó, até 6 medidores aqui, carga instalada máxima de 75 kW. Você não precisa nem do projeto para entrar lá, tá? E aí ele te dá umas colocações aí, tá? Apresentação de projeto elétrico, né? Com no máximo 12 medidores. Então ele te dá aqui
tudo que você precisa apresentar, né? Entrada com mais de 12, aí você vai ter outra, né, vista frontal das cartas. Então ele te pede aqui, ele está mais específico, ó. O croquis de localização, onde que vai estar o seu empreendimento, localização da entrada com indicação do recinto, centro de medição, trajeto desses eletrodutos até o limite da propriedade, ou seja, até onde é o ponto de entrega, tá? Aí, incluindo localização e detalhe do poste particular. Então, ele te pede tudo, né? Ó, tá aqui, e aí você, né, coloca no seu desenho tudo isso aqui, ó, detalhe do poste particular. Você vai lá, abre um buraquinho e tal, escreve lá, detalhe do poste particular. Vai, né? Tudo que está aqui é do tipo, se está aqui, tem que estar lá no seu desenho, entendeu? Então, vista frontal das cartas seccionadoras. Aí você põe o desenho lá e fala, ó, escreve em cima, vista frontal das cartas seccionadoras, carga de passagem, enfim, né? Coloca tudo ali, né? Então, caixa de distribuição, tal, tudo que ele pede. Localização e detalhamento do sistema de aterramento, diagrama unifilar, desde o ponto de entrega até as medições, né? Então, da medição para frente é problema seu, né? Até a medição é problema da concessionária também. Então, esse diagrama unifilar. Tá? Secções dos condutores, né? Vai destacar os quadros. Aí aqui ele pede o memorial descritivo, nome, e-mail, telefone, relação de carga, cálculo de demanda, planilha de cargas, características aí de cada equipamento, né? Ó. Motor trifásico com capacidade superior a 25 cavalos devem ser fornecidas características técnicas, com a finalidade, sistema, tempo de partida, né? A procuração, documento já não é mais técnico, né? Procuração, né? Documento de responsabilidade técnica, a RT, né? Então, isso vai ter que ser colocado. Bom, aí você manda para a Enel, né? E a Enel normalmente ela pede aí 30 dias para avaliar o projeto, para aprovar. E normalmente é o seguinte, o pessoal está atolado de coisa lá na Enel. Tem alguém da Enel aí? Tem aluno que é da Enel aí? Nenhum santo? Nenhum Cristo? Eu não. Bom, então, né, vou falar o que eu sinto da Enel aqui. E se vocês verem coisas diferentes, vocês podem comentar também, tá? O que eu vejo é o seguinte, né, o que eu sinto. Normalmente eles estão atolados de projeto para aprovar, né? Eles têm prazo de 30 dias. Então, você envia, né, você envia o projeto para eles, e quando ele chega lá no limite do tempo dos 30 dias, ele dá uma olhada no seu projeto, né? Se ele ticar muita coisa, se o projeto for muito grande, se tiver muita coisa, né, para avaliar, e ele vê lá uns 10, 15 defeitos, ele aponta esses 10, 15 defeitos e te recusa o projeto, você tem que representar o projeto de novo, né? Se o projeto for pequeno e tiver poucos erros, o pessoal entra em contato com você, te dá umas dicas, pede para você corrigir A, B ou C, enfim, eles conversam com você, né? Você corrige, manda para eles diretamente e eles te aprovam o projeto, né? Então, essas são as duas colocações que a gente vê. Então, quanto maior o projeto, mais difícil de ser aprovado, tá bom? Justamente por quê? Porque o rapaz que vai olhar, ele vai, né, ele tem que cumprir o prazo dele. É mais fácil ele recusar um projeto do que ele aprovar um projeto muito grande, né? Então, dependendo do que é, se não tiver tudo certinho, ele vai lá e te recusa, tá bom? Projetos pequenos, o pessoal, né, dá prioridade aí, então eles ajudam a gente, vê o que está errado, manda, entra em contato. Então é importante você deixar telefone seu de contato, e-mail, tudo isso para o pessoal, para você poder, né, para que eles possam entrar em contato com você, o pessoal da área técnica, tá? Aí aqui pede aqui no caso a responsabilidade técnica de execução, enfim, né?
Mas isso aqui é burocracia, né? Isso aqui é burocracia. Bom, aqui na EDP eu já falo aqui, ó, quais são os sistemas que a gente normalmente tem, né? O estrela com nêutron aterrado, né? Então as tensões nominais são 220 e 127, e o delta com nêutron aterrado. E aí a tensão nominal é 240, 120, tá? Aqui nessa edição ainda, aqui, ó, deixa eu ver se eu acho aqui. Delta. Ó. Nessa edição aqui ainda, ó, essa aqui eu já tinha até mostrado para vocês. O delta com neutro está aqui, ó, 115, 230 volts, tá? E o estrela com neutro, né, eles têm aqui 3 colocações, dentre elas 127, 220. Tá? Então, são as colocações aí. Aí a gente já falou aqui dessas modalidades, né, de como pode ser entregue aí a sua, né, a sua energia, enfim. Né? Qual que é o limite, né, para tensão secundária, para você entregar em tensão secundária? A carga instalada tem que ser até 75 kW. E se ela for acima de 75 kW, ela já entra como se fosse uma cabine primária. Tá? Então você tem que instalar uma cabine primária e aí a alimentação deve ser feita em tensão secundária de distribuição. Tá? E que eu tenho visto ultimamente, eu não faço projeto demais, tá? É um ou outro. Tá? O pessoal da Enel tem pegado isso mais no pé. Então, se passa dos 75 kW, antes a gente mandava aquela cartinha, olha, tá um pouquinho acima de 75 kW, tal. Até 100 kW instalados, eles davam um jeito e deixavam a gente instalar em baixa tensão, né, em tensão primária, que a gente fala. Passou de 100, não, já caía direto para a cabine primária, né? Eu tive alguns casos depois, né, quando foi para a Enel, essas coisas, em que eles pegaram esse limite de 75 kW aí, deram uma solapada nele e falou, não, passou de 75, não adianta carta, não adianta nada, se não for um negócio muito, né, eles não deixam não, eles pedem para fazer cabine primária. Enfim, aí aqui na EDP, ó, né, você tem aí 3 modalidades de atendimento, né, monofásico, bifásico e trifásico. Né? Bom, e aí eles dão aqui o limite de aplicação. Nós já vimos isso também, tá? Então, trifásico, por exemplo, pode ser estrela com nêutron. A limitação aí de carga instalada é acima de 25 kW, aí com certeza você vai ter estrela com nêutron. Delta com nêutron, né? Instalações com carga aí de 12 até 25, né? E se for para que seja trifásico, só se eu tiver equipamento trifásico, senão ele me dá o bifásico aqui, delta com nêutron. Tá? Bom, bomba de incêndio, né? Então, se o seu empreendimento for grande, tem que ter uma bomba de incêndio. Normalmente eles pedem uma caixa aí só para bomba de incêndio. Tá? Isso vai depender do tamanho da sua unidade. Bom, vamos lá, porque a gente quer saber lá, né? Então, o que a gente quer trabalhar aí. Então, aqui ele dá um limite do ramal de entrada, né? Então, o ramal de entrada pode ser de, no mínimo 10 até 240 milímetros quadrados. O alimentador da caixa de distribuição, de 10 a 240. E assim vai, né? Ele vai dando cada limite aí de caixa para você poder trabalhar. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou querer, né? A gente vai querer fazer um cálculo de demanda, né, para a gente poder fazer a devida instalação aí. Né? Então, o que acontece? Eu coloquei essas cargas aí, né, no meu sistema aí, tá bom? Então, o uso aqui, eu vou colocar aqui sobre uma residência, enfim,
Nessa residência aqui eu vou ter 15 lâmpadas de vapor, 200 incandescentes, 195 tomadas de uso geral, 25 de uso exclusivo de 600 watts, enfim, eu coloquei uma carga legal aí para a gente poder, né, trabalhar aí. Ó. Coloquei lá 2 chuveiros elétricos, 2 micro-ondas, aqui eu não sei se eu consigo colocar, mas vamos colocar um ferro elétrico tem que entrar, tá? Se for residência, que residência que não tem um ferro elétrico, né? Então você tem que colocar um ferro elétrico, tá? Bebedouro, ventilador, 8 ar-condicionado de 9.000 BTU, 2 de 14.000 BTU, um motor de 3 HP, um motor de 12,5 HP, enfim, né? Ele tem uma área de 580 metros quadrados, é uma residência, tá? Então a brincadeira a gente precisa fazer o cálculo de demanda dela aí, tá? Então vamos pegar esse documento da EDP, onde está a demanda aqui. Deixa eu só pegar aqui para a gente poder. Acho que tinha um.